Então, a nossa disciplina de defesa sanitária, hoje iniciamos um outro programa sanitário, o PNSS, de Sanidade Suídia, um dos programas sanitários mais antigos do país e de grande relevância para a nossa economia nacional, principalmente aqui para a região sul, que tem bastante suinocultura industrializada, tá? Então, quem tem interesse principalmente em trabalhar com suínos, seja em iniciativa privada, seja como ente público, é importante saber bastante sobre esse programa. O que a gente vai ver na aula de hoje é alguma introdução, né, sobre toda a sanidade suídia, o próprio regulamento técnico que norteia as ações deste programa, a situação sanitária do nosso rebanho em relação às principais doenças, as atividades que a gente desenvolve e as normas sanitárias para certificar granjas de suínos e também para erradicar a doença mais grave da suinocultura, que é a peste suína clássica, certo? Então vamos iniciando com uma breve introdução. O que seria esse Plano Nacional de Sanidade Suídia? Ele tem como objetivo concentrar todas as atividades, as ações, frente às doenças mais graves que estão englobadas na lista da OIE, né? E essas doenças elas se caracterizam por uma grave consequência econômico-sanitária, também com relevância social, porque muitos produtores que estão com a doença acabam perdendo o seu rebanho, então eles acabam sendo eliminados da atividade, muitas vezes não retornam. Existe então uma repercussão em todo o comércio, seja intranacional ou internacional, e muitas dessas doenças que a gente trabalha, todas praticamente, na defesa de sanidade suídia, elas embargam as exportações. Por isso, então, é responsabilidade de todos, não só do Serviço Veterinário Oficial, mas de todo mundo que trabalha no agronegócio, na suinocultura, em detectar, né, uma suspeita, levar essa informação o mais rápido possível para o Serviço Veterinário Oficial investigar, tá? A gente sempre trabalha contra o tempo, porque essas doenças são de grande disseminação, e se a gente chega muito tarde nas propriedades suspeitas, podem ser um foco, e esse foco pode estar contaminando outras propriedades. A legislação já tem mais de 20 anos. Ela começou lá em 2002 com a certificação das granjas de reprodutores. Foi a primeira legislação que norteou as ações, as atividades de campo. Em 2004 já se tinha a preocupação de erradicar a peste suína clássica do território nacional, então foi criada uma normativa específica para isso. No mesmo ano, então, foi publicado o plano de contingência, porque se é detectado algum foco, né, no momento que está tentando erradicar, tem que ter as normas que nos orientam a conter e eliminar a peste suína. Essa doença foi a que provocou a necessidade de termos um regulamento técnico embasado e padronizado em todo o país, independente se é área livre ou não de peste suína, para que todos os estados possam trabalhar da mesma forma. Então, as principais legislações são lá do início dos anos 2000, e agora, recentemente, houve algumas atualizações, principalmente em se tratando dos avanços sanitários no país. Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os primeiros estados a alterarem a sua condição sanitária a nível internacional, onde tiveram esse reconhecimento da OIE. E em 2019 houve uma nova atualização das zonas livres, com o Paraná
acionando, né, acenando para buscar também esse reconhecimento internacional, obtido o ano passado. E também em 2017 teve a publicação da normativa que rege a compartimentação para febre aftosa e peste suína em granjas de suínos. Ou seja, aquela legislação que eu comentei na aula anterior, que se uma empresa perceber que tem condições de biosseguridade, que tem controle fechado, que possa solicitar, então, dentro, né, toda a documentação necessária, solicitar a compartimentação, que é algo superior a uma zonificação, é algo ainda de maior relevância sanitária, né? Um compartimento é um bloco de propriedades, um bloco de produtores, de uma integração que compactua da mesma biosseguridade, dos mesmos manejos, que se comunicam somente entre si, que têm os mesmos veterinários, a mesma assistência. E, comprovando que tem toda uma segurança sanitária, solicita, então, esse certificado, né, de compartimento. Em 2019, houve, então, a publicação de um plano estratégico Brasil Livre de peste suína clássica, nos mesmos moldes do plano estratégico de febre aftosa, com o intuito de buscar também uma erradicação em todo o território frente à PSC, como aconteceu com a febre aftosa. Só que, né, no mesmo ano, em 2019, 20, seguiu-se em 21, novos focos da doença ocorreram no Nordeste, o que levou à publicação de uma legislação sanitária para autorizar novamente o uso da vacina da peste suína clássica na zona não livre, lá no Nordeste, naqueles estados que estão enfrentando os surtos. Então, vamos começar a falar de sanidade suína, tem que falar do regulamento do PNSS. O regulamento, ele prevê toda uma padronização no controle sanitário nos estabelecimentos que possuem suínos, seja comercial ou não, todas as atividades que envolvam, né, reprodução, comercialização, distribuição de suínos, do material genético, trânsito. Nessa normativa, que é o regulamento técnico, padroniza todas essas ações. E o objetivo maior é impedir a introdução de alguma doença exótica, como a PIRS, ou alguma que já foi erradicada, como a peste suína africana, porque elas não retornem, para que ela não retorne, né, no nosso país. O PNSS, então, ele tem como objetivo, né, melhorar cada vez mais os status sanitários dos nossos rebanhos, sempre buscando um reconhecimento de zonas livres, porque como essas doenças causam graves impactos socioeconômicos, não temos como trabalhar na suinocultura convivendo com essas doenças. Tá? Principalmente porque a gente trabalha com certificação, monitoramento, e se investe muito na suinocultura, né? E essas doenças, as quais a gente deseja que continuemos livres, precisam, então, que a gente faça uma vigilância contínua, padronizada, e através das atividades do programa, isso pode ser desenvolvido tanto aqui quanto em qualquer outro estado do país. Então, qual é a competência lá do Programa Nacional que está situado em Brasília, no Ministério, mas que cada estado precisa desenvolver também, né? O Ministério ele vai normatizar, implementar, controla, avalia todas as atividades que são executadas nos estados. Ele também vai realizar fiscalizações, supervisões técnicas, auditorias nos serviços veterinários. E esses vão executar as atividades do programa nos estabelecimentos com suínos.
Como eu falei, auditorias são realizadas para verificar se as atividades são desempenhadas conforme se deve. Existe também um controle da produção e da qualidade de vacinas. Na suinocultura tem a prática das vacinas autógenas. Tem alguns produtos farmacêuticos que são proibidos, então a gente faz o controle disso, nessas verificações. Qualquer importação de material genético, sêmen, né, de animais, é regulamentado pelo programa, define critérios, né, para que isso seja importado. De tempos em tempos são solicitados estudos epidemiológicos nessas criações de suínos, para que a gente comprove que somos zonas livres, né, da metade centro-sul do Brasil para baixo, somos zona livres. Então, não basta atingir, né, essa condição sanitária, mas tem que continuar comprovando. Então, esses estudos epidemiológicos são realizados através de inspeção de rebanhos e também colheita de amostras. Assim, a gente vai conseguir garantir e preservar a saúde dos suínos, de toda a cadeia produtiva, e também o corpo técnico, tanto do Ministério quanto das secretarias, das agências de defesa, buscam, né, a qualificação dos profissionais que trabalham. Todo momento a gente faz treinamentos, reuniões, para se atualizar, né? Porque em defesa, em vigilância, tudo é muito dinâmico. Alguma doença que hoje não é preocupante pode se tornar um agravo logo mais, né? Detalhando mais sobre o regulamento técnico, no artigo 5, que ele diz? Que é proibido o ingresso no Brasil de suínos portadores de doenças. É óbvio, mas tem que constar lá no regulamento que é proibido, e por isso vai ser feito diversas atividades de vigilância e fiscalização para impedir que animais doentes ingressem no país e contaminem a nossa suinocultura. E também, né, da mesma forma, seus produtos e subprodutos, né? Se existem doenças, por exemplo, a peste suína africana, em países lá da Europa, a China, ali no Caribe, como nós não temos a peste suína africana, a gente quer evitar que ela retorne, a gente proíbe, então, que suínos e seus produtos ingressem se eles são oriundos desses países infectados. Por isso, o Ministério da Agricultura, nas fronteiras, nos aeroportos, portos, faz toda uma fiscalização muito criteriosa, né? Qualquer suspeita nas bagagens, eles mesmos conferem e descartam os produtos. Tem acontecido desde o início, desde a metade do ano passado, quando houve o ingresso da peste suína africana nas Américas, ali no Caribe, na República Dominicana e logo depois no Haiti. Então se intensificou essa fiscalização de todos os voos que vêm desses países caribenhos. Também não deixam de fiscalizar rigorosamente dos países do leste europeu que enfrentam ainda a peste suína africana, da própria China. Então, esses países que são infectados, eles acabam tendo seus voos, suas cargas ainda mais fiscalizados para evitar qualquer introdução de vírus no Brasil. Então, ali só para vocês verem, né, como é que é feito isso. O pessoal olha as bagagens dos viajantes desses locais. Também é norma dentro do regulamento técnico que todo produtor que tenha suínos atualize seu cadastro, tenha cadastro nos órgãos oficiais e também notifiquem qualquer suspeita, porque a gente trabalha com detecção precoce. Em vigilância dessas doenças, né, a gente sempre tem que estar à frente. Se a gente tem que orientar muito bem o produtor
no momento que ele está abrindo o cadastro, atualizando o seu rebanho conosco, relembrá-lo da sua obrigação em manter o seu plantel livre de doenças ou nos comunicar o mais rápido possível, caso tenha uma suspeita. Para isso também a gente tem que informar quais são os sinais suspeitos, né, e desta forma a gente se mantém em contato com o produtor e todos os rebanhos. Orientar também na questão da movimentação, que se tiver alguma suspeita ou um foco já declarado, essa movimentação vai ser restringida, né? Tanto dos seus animais quanto dos produtos. Dentro do controle sanitário, né, caso não seja cumprida essas exigências sanitárias, a gente suspende a autorização de importação, a gente interdita os estabelecimentos, pode providenciar o abate sanitário, o sacrifício de animais ou qualquer outra medida sanitária que venha no encontro de impedir a disseminação dessas doenças. Também no regulamento técnico do PNSS relembra que qualquer comercialização de reprodutores tem que ser a partir e exclusivamente de granjas certificadas, principalmente quando a movimentação se refere para levar suínos para feiras, exposições, leilões, somente de suínos certificados. E, por mais óbvio que seja, né, a gente já vem falando ao longo do semestre que qualquer trânsito, qualquer transporte tem que seguir com documento sanitário. O produtor, então, tem que ter um cadastro prévio para conseguir emitir a guia de trânsito, seja conosco ou com as integradoras. Então, qualquer suíno que esteja em trânsito, a carga tem que ter GTA. E também já se busca cadastro de transportadores, comprovação de lavagem e desinfecção de veículos, porque, né, dejetos que possam estar residuais nas caçambas dos caminhões podem levar indiretamente, né, algum vírus, alguma contaminação de um lugar para o outro. Também dentro do regulamento do PNSS, prevê a criação de um comitê técnico científico. Cada estado tem esse CTC que faz reuniões periódicas e junto decidem sobre diversas situações da sinocultura, inclusive de sanidade. Sempre tem propostas que vêm do serviço oficial, das empresas, das associações e representativas dos produtores, as associações rurais, o Fundesa, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul participa, o CIPS, que é o Sindicato das Indústrias. Cada um tem a sua voz presente nesse comitê técnico para discutir, né? Sempre pensando no bem comum e nas melhorias das condições da suinocultura, inclusive em sanidade. Dentro, então, do regulamento, prevê também a compartimentação, que eu já citei para vocês, é uma certificação sanitária quanto à exposição de febre aftosa e peste suína, tem finalidade reconhecer e atestar a situação sanitária dessa pequena população de suínos, comprovando os procedimentos de biosseguridade, da vigilância nesses plantéis, são feitas auditorias, e esse reconhecimento, então, de compartimento livre para aftose e para peste suína, ambos sem o uso de vacina para essas enfermidades, e é de caráter voluntário, né? O compartimento, ele não é obrigatório. Só as zonas livres, então, se um estado, almeja, todo mundo tem que participar da zona livre. O compartimento pode ser um grupo de produtores exclusivo, voluntário. Bom,
De introdução do regulamento era isso, tá? Agora a gente vai conversar um pouco sobre as principais enfermidades. Quais seriam elas, né? A primeira, não tem como não começarmos com a peste suína clássica, a PSC. Lembrando que eu já falei com vocês na aula passada sobre febre aftosa, que também é de suma importância, tem o seu programa específico, que a gente conversou na aula passada. Os suínos são hospedeiro da febre aftosa, mas como citamos na aula anterior, agora a gente vai focar em outras enfermidades, tá? Então, a peste suína clássica, ela é ausente na zona livre desde 98, tá? Porém, ela não é livre de todo o país. Ela ocorreu pela última vez em São Paulo, na zona livre, porém o Nordeste e o Norte são zonas não livres, não possuem reconhecimento sanitário. E tanto é que em 2018 e 2019 voltou a ocorrer, teve a detecção clínica em 3 estados, Ceará, Piauí e Alagoas, se manteve a doença com focos no Piauí nos últimos 2 anos, o Ceará, agora recentemente, né, últimos focos eles registraram em outubro do ano passado. Aqui trago para vocês então algumas fotos dos focos lá do Nordeste. Vejam que esse suíno, ele não tem um padrão zootécnico, ele é de característica de subsistência, de produção para consumo próprio. É um leitãozinho refúgio. Vejam que está com conjuntivite, um sinal bem típico, característico de peste suína clássica. Tá? Ele está já em decúbito, prostrado, e isso também se confunde com diversas doenças, tá? O que a peste suína pode demonstrar, assim, de mais chamativo é a alta mortalidade, é uma doença pertencente à síndrome hemorrágica, por isso faz essas manchas vermelhas difusas ao longo do epitélio, da epiderme, principalmente nas extremidades, como a gente vê ali na foto embaixo, nas orelhas, chega a ficar arroxeada, o focinho também já está mais avermelhado. No mundo, houve registros de peste suína clássica no Nordeste do Brasil, desde 2019, ali na Rússia, nas Coreias e no Japão. O Japão sofreu muito com peste suína clássica nos últimos anos. E em relação às zonas livres, o último mapa é do ano passado, de maio de 2021. Os países ou zonas, áreas que estão em verde, são reconhecidas zonas livres internacionais. Os países em vermelho, no caso ali, é a Romênia ou Bulgária, não me recordo, ali no leste europeu, aquele país em vermelho está com status suspenso, e as áreas que estão acinzentadas, elas não têm reconhecimento algum, ou seja, ou estão silenciosas, sem a doença, mas também não têm o reconhecimento livre, ou estão graçando com o problema, como é o nordeste do país. Tá? Então vejam, o Brasil ele é bem demarcado ali, o sudeste, o centro-oeste, o sul, mais os estados do norte, Rondônia, Acre, Tocantins, e do nordeste, Bahia e Sergipe, estão fazendo passando uma linha do centro-sul para baixo é livre, com reconhecimento internacional. Já a peste suína africana, ela teve uma ocorrência em 78 aqui no país, sendo erradicada em 84. A última ocorrência foi em Pernambuco em 81. E a nível de campo, ela é muito semelhante à outra peste, né, a clássica, fazendo também lesões hemorrágicas difusas pela pele do animal, principalmente nas extremidades. Vejam aí de novo, demarcando orelhas, os membros posteriores, tá?
Essas lesões hemorrágicas é coleção de sangue mesmo, né, debaixo do couro. Se fizer necropsia, vai ter hemorragia interna, né, extravasando dos órgãos. E já o mapa da peste suína africana é um problema bem maior no mundo, né, desde os últimos 3 anos, quando estourou na China, se espalhou pelo Sudeste Asiático, migrou para o leste europeu. Novos casos surgiram na África e, infelizmente, chegou ano passado no Caribe, a peste suína africana, onde não tem coloração, né, não tem pontinhos coloridos, é porque não tem foco no momento. No último mês, agora em maio, ocorreu também na Itália, né? Vocês vejam que ela já está mudando ali do leste europeu para a Europa Central, tem ocorrências na Alemanha, na Itália. Lá tem muito problema com javali, que é hospedeiro da peste suína africana também, e acabam levando essa doença por onde eles passam. Aqui um mapa mais aproximado de setembro do ano passado, onde a coloração, quanto mais verde escuro, pior é o quadro, a quantidade de focos de peste suína africana. Realmente era a Romênia lá no mapa, onde tinha comentado antes, né? Aqui a Romênia está bem escura, sinal que tanto a Romênia, a Hungria e a Polônia são os países mais afetados, mas ela já se localiza aqui na Europa Central. Como falei, nesse mapa é do ano passado, mas em 2022 já foi encontrado em javalis aqui na Itália também. Países como a Dinamarca, a Espanha, são muito importantes na suinocultura, a própria França, então elas estão bastante ameaçadas, né, por causa da peste suína africana. E aqui temos então os focos no Haiti, aqui na pontinha, e todos esses na República Dominicana. Cada pontinho verde é um foco. Vejam que praticamente todas as regiões da República Dominicana já possuem ocorrências, e a gente está sempre em alerta, né? Entrou na América, agora todo cuidado é pouco. Existem muito trânsito de pessoas, principalmente do Haiti aqui para o Brasil, então temos que fazer vigilância cada vez maior. A Algesque é outra doença grave, ocorre muita mortalidade em leitões, abortos. O Brasil possui a doença presente, ou seja, não temos zona livre da Algesque no país, nenhum estado buscou essa certificação. A última ocorrência é recente também, foi no Paraná em 2018, já o Rio Grande do Sul é quase 20 anos que não tem. Foi em 2003 a última ocorrência, ali na região de Erechim, teve os últimos focos de Algesque, tá? O Rio Grande do Sul adquiriu a Algesque devido a ingressos informais de suínos de Santa Catarina para cá, e havia um desequilíbrio comercial, o suíno catarinense era mais barato, e daí os gaúchos iam lá compravam. O problema é que muitos desses trânsitos eram informais, ou mesmo não existia uma vigilância tão rigorosa, e acabavam trazendo suínos incubando a doença, e quando chegava aqui, depois do transporte, baixava a imunidade, e os suínos, os leitões, né, começavam a morrer. E um detalhe, né, que os nossos colegas lá em 2013 descobriram que era o GESC, porque essa doença ela tem sinais característicos em gado, cães e gatos, que é a peste do coçar. Produz um grande prurido nessas outras espécies, e os animais chegam a se mutilar de tanto se morderem, né? E o pessoal que fazia vigilância
investigação nos suínos que estavam morrendo, acabavam percebendo que as outras espécies também estavam aparecendo com esses sinais estranhos, e aí se suspeitou de peste suína, de Algesic, desculpa, né? Que é uma doença com alta mortalidade e também prurido nos outros hospedeiros. Já a aftose, né, como comentei na outra aula, é uma doença vesicular, mas afeta muito os suínos. Ele é mais resistente no sentido da suscetibilidade, mas ele é muito sensível no momento que ele se infecta, produzindo lesões exuberantes, também né, chega a perder casco, alguma mortalidade também, né, na questão da aftosa. As últimas ocorrências foram em 2006, no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Essas fotos aqui à direita são suspeitas de síndrome vesicular que ocorreram aqui em Serafina, eu atendi, mas não é aftosa, mas poderia ser, porque a lesão é praticamente idêntica, são indistinguíveis. Essas lesões vesiculares, essa perda de epitélio aqui no casco é provocada por sêneca, que é uma doença diferencial da aftosa e também nos aciona para ir a campo fazer vigilância. Já em relação à aftosa, lembrando, né, da última aula, que o Brasil inteiro é livre de febre aftosa. Todas as regiões, sul, sudeste, centro-oeste, o norte e o nordeste também. Todos são livres de aftosa, a diferença é que algumas zonas são livres com, outras sem vacinação. Em relação ao status sanitário internacional de febre aftosa, veja um mapa do Brasil que é todo verdinho, por isso é livre. A diferença é que os estados em verde escuro são livres sem a prática de vacinação desde o ano passado. Então, agora em maio completamos um ano de zona livre, sem vacinação. Agora, no dia 18, quarta-feira, haverá um fórum estadual que será discutido, debatido sobre o alcance desse status sanitário, as vantagens para a suinocultura e o que deve ser feito, o que está sendo feito, né, para manter esse status sanitário tão difícil de ser atingido e que é importante para atingir novos mercados compradores de carne suína. Vejam que toda a Europa, Rússia, alguns países aqui da Ásia, Japão, a Oceania com a Nova Zelândia e Austrália, toda a América Centro-Norte é livre, sem vacinação. Então, a aftosa, ela está buscando, se aqui na América sermos livres, só falta a Venezuela atingir, né? Ela é o único país que está em cinza, é o nosso maior risco de introdução de aftose. Aqui, então, para ilustrar para vocês os certificados livres do Rio Grande do Sul, atingiu o certificado livre de peste suína clássica em 2015 e o de febre aftosa em maio de 2021. Essa é uma conquista de todos nós, né? Veterinários, produtores, iniciativa privada, associações de produtores, todo mundo que trabalha no agronegócio, né? Todos os países que dependem, né, fazem comércio agropecuário, almejam ter esses dois certificados, são os dos mais importantes da OIE. Isso demonstra que o Rio Grande do Sul é destaque no mundo, né, em relação à sua sanidade. E como, assim, critério de curiosidade, aqui eu registro para vocês as doenças exóticas mais importantes da suinocultura. A PIRS, né, que ela causa enormes prejuízos na América do Norte, foi registrada no Uruguai. O vírus Nipah, ali no fim da lista, é um vírus muito letal, causa
uma encefalomielite grave, ela é uma zoonose. Existe um filme muito interessante para vocês assistirem, que tem bastante embasamento técnico, fala em epidemiologia, é bem interessante em assisti-lo. E Contágio, se não me engano, o nome do filme. Ele fala toda a história voltada sobre um vírus que saiu dos morcegos, atingiu os suínos e estava afetando a população mundial. Claro que eles dão uma sensacionalizada no filme, né? Mas ele tem bastante informação técnica, por isso que eu acho interessante vocês assistirem. E por trás dessa história do filme, o vírus envolvido é o vírus Nipah, porque aconteceu mesmo, acho que no fim da década de 90, esse surto que acabou se transformando num filme. Todas essas doenças, apesar de serem exóticas, eu lembro a vocês que é importante quem trabalhar com suinocultura, ter o conhecimento dos sinais suspeitos dessas doenças para notificar, né, o serviço veterinário oficial. Porque a gente não tem como trabalhar com essas doenças dentro da suinocultura. A suinocultura, ela tem diversos prejuízos, imagina que a gente não tem essas graves doenças. Então, não temos como conviver com suinocultura e uma sanidade precária, né? A gente busca manter o nosso rebanho livre, erradicado, né, o plantel sem essas doenças, né? Ou elas foram erradicadas ou nunca aconteceram. Então, manter as nossas fronteiras sob vigilância para que essas doenças não retornem. É incompatível, né, a gente tê-las na suinocultura. Para isso, a gente tem que fazer nossa parte, né, na vigilância dessas doenças dentro do Programa Nacional de Sanidade Suína. Temos, então, as vigilâncias passiva e ativa, e agora eu vou citar um pouco de cada uma delas. Na vigilância passiva, retomando, ela é o recebimento da notificação, de uma denúncia, e assim a gente acaba indo visitar o estabelecimento suspeito. Então, ela é passiva porque o produtor ou o veterinário autônomo vem até nós para informar a suspeita. Já a vigilância ativa, a gente vai em busca de tentar descobrir se está circulando algum problema, alguma doença, algum vírus. Então, para fazer essa busca ativa, a gente vai lá, coleta amostras, faz inspeções clínicas nos rebanhos, dentro das certificações das granjas de reprodutores, com visitas técnicas para passar orientações, durante as fiscalizações de trânsito. Tá? É muito importante a gente manter uma fiscalização das movimentações de cargas vivas e de produtos, porque é através dessa movimentação que é o maior risco de reintrodução dessas doenças. Todo semestre a gente faz as atividades de mitigação de risco, trocando as propriedades envolvidas numa amostragem, sorteio, seleção de propriedades, tanto de subsistência quanto as da integração, seja integração de indústria ou dos independentes. A gente também faz vigilância ativa a partir daquelas propriedades onde existe um histórico de lesões de erisipela. A erisipela é uma doença que não afeta as exportações, porém a campo ela é confundível com as pestes suínas, ela está dentro das síndromes hemorrágicas, elas também produzem lesões de pele, né? E que são identificadas no abate. Então, no momento que a gente tem informação que determinada propriedade tem ocorrência de erisipela no abate, a gente vai lá e investiga, faz uma visita nessa propriedade. E a última modalidade de vigilância ativa é a mais recente empregada aqui no país, é o novo Plano Integrado de Vigilância de Doenças de Suínos, iniciou este ano em todo o país, dentro das zonas livres, né?
Na vigilância passiva, o que a gente busca? Ao receber a notificação, a gente tem um prazo de 12 horas para atendimento. Na investigação, a gente vai verificar se tem sinais presentes ou algum fator epidemiológico que nos julgue a perceber o risco de alguma síndrome hemorrágica, de uma síndrome vesicular, alguma doença grave nos suínos. E o objetivo, quando a gente atende uma notificação, é, ao fazer a inspeção do rebanho, fundamentar ou descartar a suspeita. Fundamentar é verificar se os sinais são compatíveis com peste suína, com febre aftosa, com as síndromes hemorrágicas ou vesiculares. Se não tem sinais dessas enfermidades, a gente descarta e encerra a suspeita. E a descartada, a gente encerra no local onde a gente, no dia que a gente está fazendo a visita. A fundamentada, a gente já pode usar das medidas como se fosse foco, né? Se a gente fundamentou, a chance é grande de dar positivo, foco para alguma doença, a gente já pode ir fazendo um atendimento em toda a região suspeita, como determina o plano de contingência para evitar que dessa suspeita a doença se alastre, né? Então, a gente lembra da legislação que eu comentei lá no início, tem a legislação específica do plano de contingência para erradicar a peste suína. Se a gente fundamentar, ou melhor, ao atender a notificação, a gente abre um formin, que é um formulário de investigação inicial. Se tiver sinais suspeitos de síndrome hemorrágica, tem mais o form SH, que é específico para as doenças hemorrágicas. Produz, então, a colheita de amostras, preenche o formulário de acompanhamento das amostras até o laboratório. A gente interdita a propriedade e, o mais rápido possível, avisa a chefia imediata que estamos fundamentando a ocorrência. Então, numa visita, né, a gente pode ser chamado por uma alta mortalidade ou sinais suspeitos. A gente vai lá o mais rápido possível, né, até 12 horas, usa roupas descartáveis para evitar contaminação da nossa roupa civil e também, depois que termina a visita, descartar essa roupa para não levar a contaminação para fora desta propriedade. A gente faz a inspeção do rebanho, verifica a movimentação, se eles estão se alimentando, os índices zootécnicos, como é que está a taxa de mortalidade, se os veterinários dessa propriedade estavam tratando, se o tratamento funcionou, para tentar levantar informações que nos auxiliem a fundamentar a nossa suspeita. Na vigilância ativa, então, vamos começar a falar sobre a certificação de granjas. Então, a gente utiliza essa certificação para as granjas de reprodução. É uma certificação semestral, somente os animais dessas granjas podem ir para eventos, e todas as granjas que investem em genética, centrais de inseminação, devem atender os requisitos da certificação. A gente tem algumas doenças obrigatórias, como né, são poucas, mas muito importantes: a peste suína clássica, a algésica, brucelose, tuberculose, leptospirose e a sarna. A leptospirose, eu abro um parênteses, que ela pode ser livre, a granja, ou vacinada. E tem outras doenças opcionais, que a granja faz ou não, que é a certificação para rinite atrófica, pneumonia zoótica, pleuropneumonia e disenteria suínas. Que, em geral, aqui no estado, ninguém opta por essas 4 doenças, só fazem certificação das 6 obrigatórias. Então, quais são as condições básicas para certificar uma GXC?
tem que estar registrado no Ministério, ter cadastro oficial no órgão de defesa, ter uma biosseguridade bem superior, né? Tem todo um detalhamento em relação à cerca, vestiários, sistema de desinfecção, destino dos animais mortos, controle de pragas e roedores, tá? Ter veterinário, responsável técnico, que ele vai produzir relatórios trimestrais para comprovar o andamento da situação sanitária do plantel. A cada 6 meses é realizado colheita de materiais para exames, para essas doenças, pelo menos as 6 doenças obrigatórias. Qualquer ingresso de suíno para reposição tem que vir de outra GRCC, tem que estar com a mesma condição sanitária, o certificado tem que ser renovado a cada 6 meses, e se alguma daquelas 6 doenças ocorrerem, o certificado é suspenso. Em relação às condições específicas, né? Dentro lá da legislação, tem todos os itens básicos, mínimos, que uma granja precisa atender para daí sim buscar a questão de certificado sanitário de reprodutor. Tem que ter cerca, possuir o embarcadouro, grudado essa cerca para evitar que os caminhões entrem no perímetro da granja, possuir livro de visitas para registro dos visitantes, das pessoas que trabalham na granja, ter um sistema de desinfecção, tanto caso um caminhão, um veículo precise entrar no perímetro da granja, como qualquer material externo, passar por um fumigador, que vai fazer essa desinfecção. Possuir a barreira sanitária com vestiário, banheiro, para tomar banho, trocar de roupa. A água tem que ser tratada de fonte conhecida, possuir legislação, licença ambiental, tá? E todos os cadáveres, né, restos de partes têm que estar nas composteiras, por exemplo, né? As granjas certificadas podem ser de 2 sítios, sítio 1, sítio 2, ou de 3 sítios ou mais. Sítio 1 geralmente é aquela granja produtora de leitoas, as futuras leitoas, é como se fosse uma UPL só de futuras leitoas, tá? É onde a gente produz as futuras mamães. Sítio 2 seria as creches, onde as leitoazinhas estão ainda se desenvolvendo, e o sítio 3 é o sítio final, onde as leitoas estão prontas para serem encaminhadas para povoar as UPLs, as unidades produtoras de leitão. A gente faz, relembrando, colheita sempre no sítio 1 e sítio 3. O sítio 2 é opcional, quando temos 3 sítios. Já a certificação do GRCC, então, aqui vocês estão vendo fotos de granjas que eu já visitei, vejam o cuidado na área externa, tanto na questão de limpeza, higiene, proteção, com cerca, desembarcadouro para o caminhão encostar, fechado para que ninguém entre, né, nenhum animal, principalmente o silo próximo à cerca também para o caminhão só encostar e encher o silo de ração, não precisar entrar no perímetro da granja. Aqui, essas casinhas são a barreira onde tem os banheiros, vestiários, escritórios, né? Então, sistema de desinfecção para veículos, o arco de desinfecção. Aqui temos nessa porta, é uma saleta que a gente chama de fumigador, onde tem portas de um lado da cerca e para dentro da granja, onde a gente coloca aqui dentro o material, por exemplo, material de colheita, material externo da granja, fica fumigando por um tempo, desinfetando antes de
entrar na granja. Aqui no escritório, a gente verifica controle de visitantes, certificado, toda a documentação, registro de manejo, de doenças, de índices zootécnicos. Quanto à certificação propriamente dita, então, aquelas 6 doenças obrigatórias. Para a peste suína, fazer peste suína, o GESC, o teste é o ELISA, se der negativo, tudo bem, mantém a certificação. Se der positivo, existem, então, testes complementares que são enviados a amostras lá em Pernambuco para diagnóstico confirmatório. Enquanto não vem o resultado, a gente precisa fazer visitas periódicas semanais para ver se aparece algum sinal clínico de peste suína. Em relação ao GESC, a positividade já dá suspensão do certificado e sorologia de 100% do plantel. 2 testes com intervalo de 30 a 60 dias. E se mantém a positividade, perde, obviamente, o certificado. Para a brucelose, se usam mesmo os testes que são realizados na bovinocultura, o AAT e o 2-mercapto, para comprovar o diagnóstico dos reagentes. Se der positivo, a gente tem que eliminar os animais reagentes e retestar o plantel até 30 dias depois. Se persistir a positividade no reteste, a gente suspende a certificação. Para tuberculose, é bem diferente do teste em bovinos. Já a leitura é em tempo menor, em 48 horas. A gente faz o teste apenas comparativo, que é a inoculação das 2 tuberculinas, a aviária e a bovina, uma em cada orelha. A gente faz a interpretação dos positivos com a medição, com uma régua, um paquímetro. Todas as lesões acima de 0,5 centímetro são investigadas, tá? Para tuberculose, se não tem nenhuma reação, não foi medido nada, ok, negativo. E infectada, se a média das reações bovinas ela é inferior da aviária, então a gente busca melhorar o programa de controle contra as micoplasmoses do complexo avian. E para ser positiva, a média das reações do rebanho da PPPD bovina, né, a tuberculina bovina, essa contagem tem que ser maior que a da aviária. Então a gente busca o saneamento. Se ocorre, então, reação maior que 0,5 e em relação à bovina maior que a aviária. Saneamento nada mais é que a eliminação dos positivos e testagem do restante do rebanho. Para a leptospirose, a gente faz controle sorológico, a microaglutinação, para ser livre, e para ela ser controlada, a gente busca apenas vacinar o plantel. Tem esses aí, os 6 sorovares presentes para certificação, né? E em relação à sarna, é a única doença parasitológica que está dentro da certificação. São feitos raspados cutâneos, não precisa mais que 1 grama de pelos, é colocado numa lâmina, são amostras de 10 animais, e na lâmina a gente vê em microscópios, se verifica o parasita, então busca-se o tratamento dos animais positivos. Na primeira certificação de GRCC, a gente faz 2 testes de 100% do plantel. Nas renovações, é uma amostragem de até 60 animais da granja. Se a granja não tem suínos, ela quer ser certificada e ela acaba povoando com suínos de outras GRCCs, a gente não precisa certificar 100% do plantel. A gente faz uma amostragem também.
Então, aqui para ilustrar vocês, né, uma certificação de uma granja, os reprodutores, quando ainda são leitões, leitoas, são similares aos outros suínos das granjas comerciais. Eles também estão em baias coletivas, muitas vezes, e a gente coleta sangue, né, para 5 enfermidades que tem testes sorológicos, 5 não, 4, né, porque tuberculose e sarna não se faz sorologia, só para as outras 4. E aqui tem 60 amostras, né, só para ilustrar, a gente leva da granja até o escritório, centrifuga e manda o soro. Ali para ilustrar a inoculação da tuberculina, na orelha direita a gente busca inocular a tuberculina bovina e na orelha esquerda a tuberculina aviária, que é a seringa rosa, líquido rosa. 48 horas depois, então a gente entra novamente na granja, toma banho e faz a leitura das orelhas, né? Se tem alguma lesão, a gente mede aquelas que tem, entra para contagem, somente aquelas que têm meio centímetro ou mais. Também a gente verifica uma vez por ano, pelo menos, a gente faz uma verificação da vulnerabilidade de cada granja. O que a gente vê? Se todas as normas, né, que daquelas de condições básicas para ser uma granja GRC, com cerca, tela antipássaro, barreira sanitária, com banheiros e vestiários, se eles estão em condições de manter essa certificação. Não basta ser livre daquelas 6 doenças obrigatórias. Também as condições de biosseguridade de procedimento devem ser mantidas, né? Vejam que aqui estou mostrando fotos de granjas com problema, né? Onde a barreira para o banho ela não está completa, eles colocaram apenas cortina, eles têm que fazer uma parede física, porque isso aqui não é barreira para nada, né? Vejam que o próprio chão está sujo e demarca que existe contaminação entre a área suja aqui no início, onde tem essas botas, para a área limpa do outro lado. Então, há falha de biosseguridade aqui, nessa barreira. Como também nas cercas, né? Aqui, qualquer pessoa e animais podem entrar por esse buraco na cerca, aves podem entrar por esses buracos na tela. Então, os produtores eles têm que estar cientes que isso eles não devem manter a granja desse jeito, porque eles vão colocar em risco o plantel genético que eles estão investindo. Tá? Além de que, se eles forem mal avaliados na avaliação de vulnerabilidade, eles podem ter a certificação suspensa a qualquer momento. Quando a granja é certificada, ela também obtém uma classificação de A, B, C ou D, conforme a pontuação que elas obtêm na avaliação de vulnerabilidade. Sendo bem protegidas, elas têm no máximo 5 pontos e elas são granja A, e altamente vulnerável, são aquelas granjas mesmo certificadas livres que possuem vários pontos, né, 13 ou mais, que colocam em risco. A maioria das nossas granjas aqui no estado, elas estão na classificação B, vulnerabilidade baixa, até 8 pontos, desde que não tenha nenhum critério alto, né? Também as granjas, além de A, B, C ou D, poderiam estar classificadas de acordo com as doenças opcionais. Porém, como nenhuma granja aqui no estado buscou essa certificação das doenças opcionais, elas não têm a classificação em níveis, somente em letras. Tá? Os níveis aqui no estado não são contemplados. Alguma dúvida sobre certificação, pessoal? Bom, seguindo então, a outra
oportunidade que a gente pode fazer vigilância ativa através das visitas técnicas. Numa visita técnica, a gente verifica o quê? A saúde dos rebanhos, o estado nutricional, a gente verifica as condições de biosseguridade, de procedimentos, a infraestrutura da granja, qual é o manejo alimentar. E aqui eu faço um grande parênteses. É um dos pontos de risco mais importantes que a gente deve buscar descobrir nessas nossas visitas técnicas. Por quê, pessoal? Restos de alimentos são proibidos na alimentação, salvo se eles forem submetidos a tratamento térmico. Mesmo assim, é um risco, porque é bem discutível como é que a gente vai avaliar se o produtor consegue atingir 90 graus por 60 minutos com agitação contínua no tratamento térmico desses restos. É meio improvável que ele fique lá 1 hora mexendo a lavagem, com ela fervendo, tá? Então, de modo geral, a gente proíbe e indica que ele busque outras fontes de alimentação para os seus suínos, tá? Porque é muito vulnerável a gente manter esse manejo alimentar nas granjas, tá? Também a gente verifica se eles estão utilizando de forma ilegal algum medicamento à base de nitrofurano, cloranfenicol, que são proibidos há muito tempo na suinocultura. A gente verifica como é que eles estão criando seus animais, principalmente na questão, né, se alguma granja, alguma propriedade faz criação ainda de suínos de uma forma extensiva, eles podem entrar em contato com javalis. E dessa forma, existe risco do plantel deles adquirir alguma doença que a gente não tenha mais, né? Como as pestes suínas. Sempre é importante também verificar como é que eles estão agindo em relação aos animais mortos, né? Soltar animal morto no mato pode chamar javali, então aumenta o seu risco. O javali ele pode se alimentar de carcaças ou até mesmo arrastar alguma carcaça contaminada de um lugar para outro. Isso é muito importante na epidemiologia dessas doenças, porque muitas introduções lá na Europa aconteceram assim, animais doentes, carcaças de animais mortos foram carregadas por javalis, né, pedaços dessas carcaças, levando o vírus para outras regiões que não tinham a doença. Então, é importante nessas visitas técnicas a gente orientar sobre o destino dos animais mortos, sobre o manejo alimentar, a questão da proibição de lavagem e também, se for o caso, analisar a ficha de acompanhamento do lote naquelas granjas que possuem esses controles, para ver o que o veterinário da granja está orientando, qual é a frequência de atendimento, se foi feito a administração de algum tratamento, se funcionou, as taxas zootécnicas de mortalidade, assim por diante. Então, aqui para vocês verem como é que a gente faz, né? É uma conversa, nada mais é que isso, uma visita técnica, são orientativas, demonstrando a preocupação frente aos riscos presentes em cada propriedade. E a gente tenta também auxiliar o produtor a eliminar essas vulnerabilidades, se é possível eliminar os riscos presentes. Se eles não são possíveis de serem eliminados, então que a gente ensine o produtor a mantê-los sob alerta, vigilância, principalmente naquelas propriedades de subsistência que não possuem atendimento, acompanhamento de outros veterinários, então, para eles buscarem conosco elucidar essas dúvidas e também relatar qualquer suspeita.
A gente sempre entrega um material educativo, porque a gente fala, que nem agora na aula, e deixa o pessoal meio zonzo, devido a ter muita informação para eles. Então, os nossos folders técnicos, eles têm bastante informação bem voltada para o produtor, bem simples para relembrá-los do básico, né? Os sintomas das doenças, para quem notificar caso presencie, né, algum sinal clínico. Também a gente pode, nas visitas técnicas, fazer contagem de suínos, e se tiver alguma divergência de saldo entre o que tem no sistema informatizado de defesa com a contagem na propriedade, a gente tem que interditar a propriedade, solicitar que o produtor esclareça essas divergências, notificá-lo, dar um prazo mínimo para ele se justificar. Caso ele não apresente nenhum motivo plausível, ele tem, então, uma autuação que depende da situação, pode ser por não ter declarado saldo em tempo, não declarou, não manteve o saldo atualizado, ou recebeu animais sem GTA, tudo isso, então, é passível de advertência ou multa. Se a origem dos animais não está esclarecida, não foi confirmada, a gente pode também registrar um BO, porque isso é passível de furto, né, abigeato. Se ele teve acionada todas as irregularidades, a gente desinterdita e ele pode voltar a comercializar os animais. Se as irregularidades forem mantidas e não tem comprovada a origem, a gente pode encaminhar os suínos para abate sanitário. Por quê, pessoal? Ah, mas ele vai perder todos os animais, ele nem tem sinal clínico só porque o saldo não confere, não tem procedência. A gente sempre trabalha com risco mínimo. Então, a gente não pode esperar que esses suínos sem procedência fiquem lá sendo alojados e colocando em risco toda a região produtora. Se ele não demonstrar a origem dos animais, por prevenção, precaução, a gente está previsto na legislação o abate sanitário dos animais sem origem. E também naquelas situações que cabe só uma advertência para atualizar o saldo, que não é nenhum trânsito irregular, a gente também pode atualizar o saldo no sistema e com apenas uma advertência. Então, nós aqui, né, fazendo contagem num carregamento e descarregamento de suínos, numa propriedade com javalis, fazendo contagem de animais. Como eu falei para vocês, né, a alimentação com restos de comida é proibido, a gente pode interditar uma propriedade se a gente verificar que ela pode colocar em risco não só o plantel dela, mas de toda a região. A gente notifica o produtor dessa proibição de restos de comida na alimentação de suínos, a gente infraciona o produtor, pede para ele corrigir isso, pode até encaminhar uma denúncia para o Ministério Público, porque ele está colocando em risco toda a cadeia de suinocultura. Tá? E se ele sanou as irregularidades, ou seja, parou de oferecer restos de alimentos, a gente desinterdita a propriedade. Então, tudo vai depender do bom entendimento do produtor, deles não realizarem mais o uso dessa alimentação. Tá? O maior risco é na lavagem, nos restos de comida, possuir restos de carne, principalmente quando eles recolhem de restaurantes, de hotéis, de locais onde existem muita sobra de comida, né? Às vezes eles fazem lavagem com produtos de origem vegetal, daí não tem risco nenhum. Mas, de qualquer forma, a gente
recomenda que eles utilizem material com procedência, uma ração, ou milho, farelo de soja, de arroz, qualquer coisa de origem vegetal e de ser possível, da sua própria propriedade. Então, aqui ilustrando para vocês fotos da atendimentos que aconteceram, onde eles administram a lavagem e ela né, ficava ao lado das baias desses animais, então se comprovava a oferta de restos de comida. Nessa outra propriedade à direita, eles até tentavam fazer um aquecimento da lavagem, mas não com o intuito de inativar vírus, tá? Eles não faziam isso porque eles sabiam que era possível ofertar restos com tratamento. Era mesmo só para auxiliar na mistura e no aquecimento antes de ofertar os suínos. Aí eles mesmos relatavam que não esperavam ferver, até para não queimar os animais, né, na hora que colocassem a comida no coxo. Era simplesmente só para dar uma amornada. E essa lavagem morna não inativa vírus nenhum. Então, por isso que se justifica a não permissão de restos. Tá? A gente nem informa que pode fazer tratamento térmico para não abrir muita margem de risco com esse manejo nutricional. Então, aqui mais uma vigilância ativa, uma das mais importantes, que é a fiscalização em barreiras de trânsito. A gente verifica as cargas, faz inspeção de rebanho, faz contagem de suínos nas carrocerias, solicita a documentação sanitária, os GTAs, para saber o trajeto, se ele está sendo cumprido, a procedência e o destino. Tá? É assim que a gente mantém as zonas livres de enfermidades, como é o caso aqui da região sul do Brasil. A gente verifica o quê? Além das cargas visivas, também os produtos cárneos, principalmente os embutidos, porque os embutidos eles podem ser levados a longas distâncias, porque eles são mais fáceis de ser transportados, e os embutidos ainda mantêm o vírus viável das pestes suínas, mesmo depois do processo de cura. Tá? Então, é muito importante a gente verificar a procedência de produtos, lembrando que como o Brasil tem zonas sanitárias de diferentes status para peste suína, todos os suíno e produtos cárneos, produtos de suínos em geral, do norte e do nordeste, são proibidos nas outras regiões do país. Se for pego próximo da divisa, dos limites dos estados, né, é solicitado o retorno à origem. Se uma carga de suíno ou de produto já é verificado dentro da zona livre, a gente encaminha para incineração ou para o abate sanitário. Então, nada que é da zona não livre, norte e nordeste, pode entrar na zona livre, é proibido. Em relação à vigilância ativa, também temos a mitigação de risco, que é inspeções clínicas e contagem e classificação de rebanhos, para verificar, monitorar a circulação do vírus da febre aftosa. Como a gente é zona livre, a gente tem que comprovar que os nossos suínos não possuem sinais clínicos de aftose. Então, somente visitando, a gente faz essa vigilância baseada em risco. Cada propriedade possui algum risco, nem que seja mínimo, então a gente faz visitas periódicas todo semestre. Quanto às lesões de erisipela, já comentei para vocês, né? Quando há alta incidência no abate, a gente vai na propriedade fazer visita para orientar o produtor para detectar
essas lesões antes do abate. Tá? Como disse o frigorífico nas aulas anteriores, é a última ponta da vigilância. A gente não pode esperar que essas lesões apenas sejam diagnosticadas lá durante o abate. O produtor tem que nos notificar que está tendo problema de lesão hemorrágica nas suas matrizes, nos chamar para verificar in loco, antes de encaminhar para abate. Por quê, né? Como está demonstrado aqui no slide, a gente almeja a detecção precoce, a gente está em zona livre, não tem por que ficar esperando que o frigorífico detecte, né? Isso é, se for positivo lá no frigorífico, então imagina que a área já não deve estar contaminada a nível de campo. E uma dos planos de vigilância mais atualizados é o plano integrado, que engloba não só a peste suína clássica, mas outras enfermidades, a PIRS e a peste suína africana. Esse plano está no primeiro ciclo de atuação, agora finalizamos em 30 de junho a visita a essas propriedades sorteadas, amostradas, tanto na visita clínica quanto na vigilância sorológica. E se, porventura, outras doenças forem mudarem, né, o interesse dentro da suinocultura, devido a ser um plano integrado, doenças podem ser adicionadas também nesse estudo de vigilância. Por enquanto, temos a síndrome hemorrágica com as pestes suína clássica e africana e a PIRS. O plano integrado ele abrange toda a zona livre, tá? Somente a zona livre, porque é para comprovar que as zonas não possuem ocorrência da peste suína clássica. Ela vai considerar diferentes realidades de risco, porque, como é um plano integrado, vai fazer vigilância na subsistência, é previsto também nas criações não comerciais, além das granjas comerciais. Isso aumenta, então, a sensibilidade de todo o sistema de vigilância, e aumentando essa sensibilidade, a gente consegue utilizar uma colheita com um número inferior de amostras, assim diminuindo os custos da vigilância. A amostragem ela é baseada em risco, como o trabalho da febre aftosa, né? Da vigilância com mitigação de risco. Assim a gente vai buscar informação em uma população maior, né, com maiores chances de detectar. Ou seja, como era feito antigamente? Eram sempre feito vigilância em colheitas de reprodutores, de descarte, feita detecção, né, busca de vigilância nas mortalidades de suínos, sempre através da vigilância passiva, né, quando o produtor ou o veterinário da integração nos notificava. Agora, com esse plano integrado, a gente vai até a campo, a gente busca procurar o problema. Então, é feita uma amostragem, e com essa amostragem, a gente tem condições de atender uma população maior e também uma área mais ampla. Então, se aumenta as chances de detecção. E toda essa nova metodologia de vigilância do plano integrado é com o fundamento da detecção precoce. Sim, a gente não fica esperando que o produtor notifique, a gente vai até as propriedades. Temos dois grandes objetivos nesse plano integrado de vigilância. A primeira, a proteção, né, da suinocultura, porque a gente busca ter uma resposta rápida contra as doenças, no intuito de fortalecer a nossa capacidade de detecção precoce. Já outro objetivo é a certificação, manter comprovado as nossas zonas livres de peste suína clássica, além de, ao mesmo tempo, fazer vigilância para a peste suína africana e PIRS, né? E assim a gente consegue
ter condições de manter o comércio internacional, comprovando que a gente faz trabalho de campo e vigilância ativa bem estruturada. Esse plano de vigilância ele tem 5 componentes, né? A gente investiga os casos suspeitos, a gente faz investigação de abatedouros, como eram feitos anteriormente, a gente mantém a vigilância sorológica também nos suínos acelvajados, recebendo as amostras dos caçadores, dos animais que eles abatem, e a gente incluiu outros 2 componentes, né? Além desses 3 que já aconteciam, a gente vai fazer um maior número de inspeção nos estabelecimentos, fazendo inspeção clínica, e também aumentar a quantidade de amostras na vigilância sorológica, ainda mais sendo baseada em risco, para qualificar essas amostras coletadas. Até tempos atrás, a gente fazia apenas vigilância sorológica naquelas propriedades com problema, com mortalidade, ou nos criatórios, aquelas propriedades pequenas que criam suínos para subsistência. Nesse novo plano integrado de vigilância, a gente engloba várias outras categorias de propriedades, principalmente granjas comerciais, que não tem problema, e assim a gente comprova que a gente está fazendo vigilância na área livre e em diversas categorias de estabelecimentos. Isso a gente está fazendo, então, uma melhor vigilância, né, das doenças aqui no país. Então, aqui para vocês verificarem, né, cada pontinho roxo ou verde é uma propriedade amostrada no primeiro ciclo, desculpa, que é anual, de vigilância integrada. Vejam, todos os estados têm, dentro de cada território estadual, vejam que ele é bem coberto, né? Tem vários municípios sorteados. Antigamente, com a vigilância só das mortalidades, em geral eram os mesmos estabelecimentos rurais, os mesmos municípios que eram amostrados. Com esse sorteio, que foi feito se baseando numa probabilidade de ocorrência, vocês vejam que houve uma maior abrangência da população. E todas as categorias de propriedades foram incluídas nessa amostragem, tá? Como vocês podem ver aqui, né? Quem faz comércio local, subsistências, tecnificados e também os selvajados. Façam parênteses que aqui a GRCC está inclusa, mas ela não vai mais ser amostrada porque já se faz certificação semestral. Então, no plano de vigilância integrado, elas foram excluídas. Aqui, para ilustrar para vocês, a zona livre foi dividida em 3 grandes áreas: a área sul, a área central e a área mais periférica da área livre, próxima, né, da área não livre. Então, esses estados limítrofes, lá do norte e do nordeste, que estão na zona livre, fazem parte da área tampão, né? Quanto, então, mais próximo da área não livre, menor a quantidade de amostras. Então, por quê? Aqui no sul do país, que está mais longe do norte e do nordeste, menor, como é que eu posso dizer, mais chance de ausência de peste suína. Então, precisamos coletar mais amostras para provar que é negativo. E quanto mais próximo da zona infectada, que seria a área 3, menos amostras a gente coleta, porque o risco é maior, então menos amostras.
Então, essa amostragem ela é direcionada através da probabilidade de ausência, e cada estado aqui tem uma amostragem, sendo que aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 4.300 amostras, mais de 230 propriedades foram sorteadas para a vigilância sorológica. Na vigilância sorológica, quando a gente tem um estabelecimento sorteado, a gente vai lá, coleta sangue, pelo menos de 5 adultos. Os adultos são considerados quando eles têm 8 meses ou mais. Tá? E essa é a tabela de amostragem que a gente deve seguir. Se uma granja sorteada tem mais que 71 suínos, o máximo de amostras coletadas são 20. Então não é tão difícil, né, de fazer essa amostragem. Aqui é o local de coleta de sangue suíno, que geralmente a gente faz na jugular. Tem um sulco aqui onde eu estou passando o mouse. Tem, importante, a posição do suíno. Quem está cachimbando tem que levantar o suíno aqui para que o focinho esteja bem elevado num ângulo de 45 graus, para que ele exponha a jugular e fique mais fácil a colheita. Em torno de 5 ml já é suficiente, tá? Para a gente ter uma boa quantidade de soro. Sempre usando EPIs, né? Para a gente se proteger. Tá? Nas inspeções de vigilância clínica, também tem uma outra amostragem. O Rio Grande do Sul vai ter em torno de quase 140 estabelecimentos inspecionados no primeiro ciclo, tá? A maioria são ciclos completos. E também, aqui, quanto mais próximo, então, da área infectada, a zona não livre do norte e do nordeste, mais propriedades vão ser investigadas para verificar a circulação do vírus, algum possível sinal clínico. Nas inspeções, então, na vigilância clínica, o que a gente verifica? O comportamento e os sinais clínicos, basicamente isso. Os índices zootécnicos, mortalidade, se houve tratamento, se o tratamento aplicado funcionou. Tá? Sempre da mesma forma, a gente tem um formulário, um checklist, que lá está contemplado todas as informações importantes para as doenças de suínos, e a gente vai verificando em loco, em cada estabelecimento, se tem algum problema ou não, né? Depois da visita, a gente tem o CIGEP, que é um sistema do Ministério, onde a gente tem que lançar todas as informações apuradas nas visitas das inspeções clínicas. Tá? E, dentro do possível, listar se existe algum fator de risco que deve ser considerado, que se apresentou naquela propriedade rural. Tá? Então, é um exame clínico, propriamente dito. A gente tenta fazer os suínos se movimentarem, a gente verifica se tem algum sinal de síndrome hemorrágica, síndrome vesicular. Tá? E em relação aos acelvajados, a gente faz um trabalho com os caçadores. Esses caçadores devem ser cadastrados tanto no IBAMA, no Exército, né, através do porte de armas, e conosco para que eles possam transportar as carcaças dos animais abatidos, e eles nos fornecem aí amostras de soro para a gente investigar algum agente infeccioso, né? Então, no momento que ele nos traz a amostra de pelo menos um dos animais abatidos, a gente fornece um lacre para que ele coloque na carcaça e assim possa transportar essa carcaça de javali. Então, é como se fosse um contrato de parceria, né? E em relação
as normas de erradicação de peste suína, elas são aplicadas na zona livre, para ampliar essa zona livre. Como a gente ainda não tem todo o país, temos alguns estados do norte e do nordeste que já são livres, mas a maioria não é. Então, o intuito, né, no plano estratégico, é buscar até 2026 que todo o território nacional seja livre também de peste suína. Para isso, a gente tem normas específicas que devem ser acompanhadas. Quais são as estratégias para erradicação? Então, a gente tem que agir com vigilância sanitária periódica, receber as notificações, e os produtores têm que estar cientes que qualquer suspeita é obrigatória sua notificação, qualquer suspeita de ocorrência, essa notificação tem que ser imediata. Da mesma forma, assistência frente à notificação, né, verificar se a suspeita é fundamentada ou descartar, tem que ser feita num prazo de 12 horas, o mais rápido possível. Para erradicar, então, a gente tem que dar assistência aos focos, quem faz isso é a Defesa Sanitária Animal, os serviços veterinários oficiais. Também a outra medida sanitária de estratégia de erradicação para a peste suína é o controle do trânsito. Qualquer suíno ou produto de suíno é proibido de ingressar na área livre. Como comentei anteriormente, inclusive os embutidos, eles podem albergar, né, qualquer um desses vírus e né, ao transportar um embutido a longas distâncias, levar o vírus para dentro da zona livre. Então, a gente não pode permitir que produtos carnes de suínos do norte e do nordeste, daqueles estados, desculpa, que não possuem, que estão tendo a doença, não podem mandar suínos e seus produtos para cá. A gente também exige o controle e desinfecção de veículos, equipamentos, do ambiente, vai realizar sacrifício sanitário dos animais positivos, suspeitos e os contatos. É proibido a utilização de vacina na área livre, na área que está sendo erradicada. Por isso é feito todo o controle da produção, do comércio, da fiscalização das vacinas para a peste suína. Existe uma restrição na manipulação do vírus, então o diagnóstico é em laboratório com segurança máxima, de preferência fora da zona livre. Tem que ter atenção aos focos, como estratégia de erradicação, então todas as notificações, mais uma vez, né, a gente reforça, tem que ser notificada, qualquer suspeita, o atendimento do serviço veterinário oficial é em 12 horas, tá? Vocês vão cansar de ouvir isso, porque é básico, a gente tem que comprovar isso. Quando a gente vai a campo, a gente informa a hora que a gente chega, a data que a gente chegou, a data que a gente recebeu a notificação. Isso vai no Formin e depois no Sisbravet, que é registrado, é um sistema de atendimento. O Ministério audita esse sistema e verifica se os estados estão mantendo a estratégia, né, de detecção precoce, de rapidez no atendimento. E a confirmação é feita pelo serviço oficial, então a suspeita clínica de uma peste suína vai implicar em adoção de medidas para eliminar esses suínos positivos, para impedir que o vírus se espalhe para os vizinhos e para toda a região. E quando temos, então, a comprovação, a gente vai ter que investigar a origem dessa infecção e toda a região que está acometida pela doença. Nessa
investigação epidemiológica, a gente vai coletar amostras dos suínos para confirmação ou não da doença. Toda criação suspeita deve ser interditada. Quando tem uma ocorrência de peste suína confirmada, então um foco declarado, a gente delimita uma área de proteção, que é em torno de 3 quilômetros do foco, e uma zona externa de vigilância, de mais 7 quilômetros, perfazendo uma área total de 10 quilômetros, onde a gente faz todo o atendimento do foco, né? Então, o foco acontece aqui, a gente estende um raio de 3 quilômetros de proteção e mais 7, que completará o total de 10, né? 3 mais 7, 10, como zona de vigilância, onde a gente vai fazer, né, toda a vigilância de estabelecimentos com suínos. E aqueles suínos que estão com peste suína, os seus contatos, todos vão para o sacrifício sanitário. No próprio estabelecimento, a gente pode fazer o sacrifício, ou num local, desculpa, pessoal, no local mais próximo, que seja adequado, com liberação do órgão ambiental, mas também sempre com cuidados sanitários para a gente não evitar a movimentação desses suínos suspeitos, os contatos, os positivos. Tá? No máximo em 24 horas tem que eliminar esses animais. Sempre depois de receber a ordem de matança, tá? Que antes de fazer o sacrifício, é feito muitas vezes a avaliação, a taxação, para uma possível indenização dos produtores. Daí é emitida uma ordem de matança, se for também encaminhado para o abate, então é buscado um frigorífico mais próximo, de preferência dentro da zona interna de proteção, daqueles 3 quilômetros. E isso é possível em 24 horas, né? O mais rápido possível. Dentro da teção dos focos, os suínos que tiverem contato indireto com os infectados também serão submetidos para uma avaliação. Se tiver risco, eles também podem ser encaminhados para o sacrifício ou para o abate. A gente vai destruir qualquer material suspeito que possa ter sido contaminado com o vírus da peste suína, principalmente alimentos, os dejetos. A gente providencia a desinfecção das instalações, dos equipamentos, dos veículos envolvidos com a criação de suínos. Providencia posteriormente a desinfecção e a destruição dos animais, o vazio sanitário, para então, na sequência, haver a introdução dos sentinelas. Sempre também controlando insetos e pragas roedores, que eles podem ser veículos de disseminação mecânica, né, dos vírus. Num raio de 500 metros do foco, se tiver algum risco, a gente pode adotar as mesmas condições de um foco, ou seja, eliminar os positivos. Se a gente entende que tem risco, a gente não vai esperar, muitas vezes, o sinal clínico aparecer. Se teve contato, houve o risco, logo mais pode aparecer sinal clínico, a gente já vai encaminha tudo para abate sanitário ou sacrifício. Porque a gente não pode brincar, né, com essas doenças, elas são de alta disseminação. Então, sempre é feito um estudo, uma análise, uma avaliação de risco, e sempre se pensa pelo pior. Se existe risco, se elimina a população suspeita. Somente 10 dias após, então, ser feito a limpeza e desinfecção. A limpeza e desinfecção ela vai iniciar quando? Vamos esclarecer isso. Depois que o último suíno for eliminado, sacrificado, abatido. Esvaziou a propriedade, inicia a limpeza e desinfecção. A limpeza e desinfecção é feita em quanto tempo? Depende.
Depende da situação de cada propriedade. Se for, o importante é ser bem feito, né? Eliminar todos os dejetos, queimar os utensílios de madeira, porque é difícil a gente conseguir eliminar a contaminação desses materiais, destruir feno, enfim, fazer uma rigorosa limpeza e desinfecção. Quando for comprovado que está adequado, então a gente faz a reintrodução de uma população mínima, que são sentinelas, 10 dias após o final da limpeza. Nesses 10 dias, então, sem suínos e a instalação limpa, a gente espera-se que os vírus, a contaminação tenha sido eliminados. Os sentinelas vão nos comprovar. Se os sentinelas não apresentarem sinal clínico, então a gente manda para abate os sentinelas e repovoa os estabelecimentos, tá? Quando os sentinelas estão na granja, esses suínos eles são testados no intervalo de 15 a 30 dias. Se der negativo, então o estabelecimento é desinterditado porque é comprovado que não há mais circulação viral. Tá? Então, resumindo, deu foco, comprovou a ocorrência da doença, elimina-se os animais, os contatos. Daí, depois que todos esses suínos foram eliminados da propriedade, a gente faz uma limpeza e desinfecção no tempo necessário que for. Conta-se 10 dias do fim da limpeza e da desinfecção, faz a introdução de sentinelas. Nos sentinelas, a gente faz 2 sorologias de 15 a 30 dias, deu negativo, faz o repovoamento e desinterdita a propriedade. Mais especificamente, né, numa zona interna de proteção, aquela dentro dos 3 quilômetros do foco, a gente vai fazer o quê? O recenseamento, que nada mais é que visitar todas as propriedades e contar quantos suínos tem naqueles 3 quilômetros de raio do foco. Todas as propriedades devem ser visitadas para fazer o levantamento de todos os suínos existentes e verificar se essas propriedades que entraram no censo tiveram algum contato com a propriedade de foco. Nessa zona interna, existe a proibição da circulação e do transporte de suínos. Não se movimenta mais nada. Não só os suínos, mas também os seus produtos, né? Proíbe também o trânsito de qualquer material que possa estar contaminado. Então, caminhões tiverem dejetos, enfim, que transitaram pela área suja, que é a zona interna de proteção, tem que parar de circular. Outras espécies, a gente vai solicitar autorização prévia. A gente vai verificar se aquele caminhão vai passar próximo ou não das propriedades foco, das propriedades infectadas. Em geral, num primeiro momento, se proíbe tudo, até o trânsito de grãos. Aí, aos poucos, vai se retirando a proibição, né? Desculpa. Nessa zona interna de proteção, existe a proibição da retirada de qualquer suíno, até 21 dias da conclusão dos trabalhos de limpeza e desinfecção do foco. Então, no mínimo, 21 dias, nada se movimenta. Porque a gente tem que evitar a circulação para que não haja propagação de vírus para outros locais. Fica tudo paralisado, é questão de guerra, tá? Só mesmo depois da gente finalizar a limpeza e desinfecção que a gente vai avaliar se novamente o trânsito pode voltar a circular. Então, essa medida assim, de licenciamento, da proibição de retirada de suínos,
proibição de circulação de animais, de cargas, ela vai ser mantida até que 100% dos suínos das propriedades com sinal clínico ou positiva na sorologia sejam eliminados. Tá? Primeiro, então, se sacrifica, se abate tudo que é positivo, seja clinicamente ou sorologicamente. Eliminou tudo, né? Passou 21 dias depois da limpeza e desinfecção, daí que se começa a tentar restabelecer as condições anteriores. Enquanto isso, né, temos a zona de vigilância, que são 7 quilômetros além da zona de proteção. Então, vai ficar 10 quilômetros distantes do foco. O que a gente faz? Também a gente visita todos os estabelecimentos situados nessa zona, proíbe-se a circulação de suínos, proíbe-se o transporte de materiais que possam ter contaminados, proíbe-se o ingresso e egresso de outras espécies, tá? Mas num tempo menor, até 10 dias após a conclusão da limpeza e desinfecção. Então, existe uma proibição um pouquinho de tempo, um pouquinho menor, porque é mais distante do foco, tá? Também essas medidas vão ser mantidas até que todos os suínos sejam sacrificados, aqueles que estão no foco. Vacinação é proibida para peste suína e em casos excepcionais a gente pode reavaliar e voltar a vacinar para peste suína, justamente se tem um risco alto de disseminação, a gente vai fazer uma vacinação para de tamponamento, evitar que o vírus escape para regiões livres. Tanto que em 2020, lá no Nordeste, para conter os focos no Ceará, no Piauí, em Alagoas, voltou a praticar vacinação naquelas propriedades do Nordeste. Quanto ao transporte de suínos e produtos de origem animal, como eu já comentei, se for interceptado nos limites entre a zona livre e a zona não livre, a gente vai determinar o retorno da carga, seja de suíno ou dos seus produtos. Exceto, né, se os animais estão doentes. A gente verifica que em cima do caminhão possui animais doentes, a gente já manda para o sacrifício. Se eles conseguiram ultrapassar os limites e forem pegos dentro da zona livre, imediatamente a apreensão e encaminhamento para o sacrifício desses suínos que vieram da zona não livre. E também é aplicado sanções, né, multas ou autuações para o produtor, para o transportador, para quem colocou em risco a zona livre. No caso dos produtos, são apreendidos e destruídos, obviamente, e os transportadores deverão ser lavados e desinfectados depois do descarregamento desses animais e serão impedidos de transitar vazios, né, se eles não estiverem limpos. E finalizando a nossa aula, pessoal, é proibido, reforço mais uma vez, que quem tem suínos evitem dar restos de alimentos, porque é através desta forma que os vírus mais graves da fitose e das pestes suínas podem ser introduzidos na suinocultura que é livre dessas doenças. Como eu falei, né, existe a possibilidade do tratamento térmico, que assegura a inativação do vírus, que seria 90 graus por 60 minutos, com agitação contínua. É proibido também a permanência de suínos em lixões,
porque lá nos lixões eles podem se alimentar de restos, tá? E também é proibido o recolhimento e utilização de restos de lixões para alimentação de animais, né? É proibido ir lá no lixão buscar comida, restos para os seus suínos, e também é proibido que suínos cheguem nesses lixões e fiquem se alimentando e vivendo nesses locais. Alguma dúvida, pessoal? Tudo Tudo certo, certo? professor, da minha parte. Tá bom. Se não tem nenhuma pergunta, espero que vocês tenham entendido tudo. Se não, qualquer coisa, a gente pode retomar algum ponto nas próximas aulas, tá? E agradeço a atenção de vocês e até a próxima segunda-feira.